Olá, estudantes do 9º ano. Nesse vídeo vamos falar sobre colocação pronominal. Mas quando eu estava na 5ª série, meu livro não era nada atraente, nem para mim, nem para a maioria absoluta de meninos e meninas de 11 anos que estudavam em um ótimo colégio público de São Carlos. Eu é um pronome pessoal do caso reto, mim é um pronome pessoal do caso oblíquo e meu é um pronome possessivo. A próclise, tratando-se de colocação pronominal, ou seja, de onde que eu coloco cada pronome, a próclise ocorre quando o pronome está antes do verbo. Então, é mais famosa e recorrente de todas, é quando o pronome vem antes do verbo. O segredo aqui é se lembrar dos fatores de próclise. São termos que atraem o pronome para perto deles. Os pronomes relativos, como que, qual, cujo e onde. Fui eu que lhe dei aquele presente. Pronomes interrogativos, como quem, quando, como. Quem te ligou. Pronomes indefinidos, alguém, algum, vários, muitos. Alguém me disse. Advérbios ou locuções adverbiais. Sempre, talvez e ontem, como em sempre se diz, que a prática leva à perfeição. Conjunção subordinativa, que são aquelas que ligam as orações subordinadas à oração principal. Quando, embora, assim que, visto que. Embora se saiba que exercício faz bem para a saúde, ainda há muitas pessoas sedentárias. Em mais pronome mais gerúndio, como em se tratando de, em se falando de. Então, nesse caso, eu tenho o se ali antes do verbo, em se tratando de escrita. Negação, palavra negativa chama pronome, então não a vi o dia inteiro. A ínclise é quando o pronome vem depois do verbo. Então, é quando isso ocorre principalmente em 4 casos. Quando o verbo estiver no início da frase, como por exemplo, foi-se mais um dos nossos heróis. Quando a frase estiver no imperativo afirmativo, quando for uma ordem, por exemplo, traga-me o livro. Eu não posso dizer me traga o livro, eu tenho que dizer traga-me o livro. Nas orações coordenadas, ligadas pela conjunção e, como por exemplo, chegou e foi-se embora. Com o verbo no gerúndio, desde que ele não esteja antecedido por em, como lá em se tratando de, né? Que seria, Congresso modificou a lei, tornando-a pior do que era antes. Eu não posso dizer tornando ela e não posso dizer a tornando. Eu tenho que dizer tornando-a. Entende? Não é possível usar ênclise com verbos no particípio, como por exemplo, feito, terminado, escrito. A mesóclise é quando eu utilizo o verbo no meio do... quando eu utilizo o pronome no meio do verbo. Ela é a menos usada. É como, por exemplo, quando eu digo orgulhar-me-ei dos meus alunos. Orgulhar-me-ia dos meus alunos. Quando ela é utilizada assim no meio, sempre utilizado também numa linguagem mais formal, aí é chamado de mesóclise. Nesse vídeo nós falamos sobre colocação pronominal, espero que vocês tenham gostado e até breve!